Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Aqui é o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka, e você está prestes a assistir a uma entrevista que eu fiz com uma paciente minha, chamada Ana. Ela é paciente da Eureka há algum tempo já, e eu fiz várias perguntas que as pessoas sempre querem saber sobre a terapia. Perguntei para ela como ela decidiu fazer terapia, como tem sido a vida dela depois e durante a terapia, como que ela convenceu as pessoas em volta dela a fazerem terapia também. Essa entrevista é maravilhosa e desmistifica muito sobre o que é fazer terapia. Eu vou colocar a entrevista logo depois desse pequeno papo. Aproveite, e se você quiser saber mais sobre a terapia da Eureka, basta que você dê uma olhada aqui na descrição e eu vou deixar o link do nosso site. Nesse site tem todas as dúvidas respondidas sobre valores, qual é a abordagem da Eureka, como é a forma de pagamento, como o seu terapeuta é escolhido, entre outras coisas. Uma ótima entrevista para você, faça bom proveito. Tchau, tchau. Bem-vindos à live, meus queridos! E na live de hoje a gente está fazendo aquela sequência de lives em que eu estou entrevistando pacientes da Eureka. E hoje eu vou entrevistar mais uma paciente. E hoje, especialmente, a paciente que eu vou entrevistar é minha paciente. Então, se vocês já tiveram curiosidade de saber como é uma paciente do Henrique, hoje eu vou entrevistar uma paciente minha. Não vai ser uma sessão ao vivo, vai ser uma conversa sobre terapia. E eu quero ver o que vocês acham dessa conversa, beleza? Estão prontos? E aí, Ana? Gente, estou muito feliz de estar com a Ana aqui, né? Como eu falei, a Ana é minha paciente já faz um tempo e a gente evoluiu muito juntos. E assim, na terapia a gente tem esse privilégio de conhecer a pessoa, né? E de ir conhecendo a história de vida da pessoa e se aproximando da pessoa. E a Ana, assim, se tornou praticamente uma amiga, né? Vou falar a verdade. Tanto minha amiga quanto amiga da minha noiva e tal. Então, assim, para mim é uma honra muito grande estar com ela aqui. E vocês vão saber, então, hoje, como é uma paciente do Henrique ao vivo. Mas a Ana, muito mais do que ser minha paciente, é uma pessoa muito interessante, muito legal, muito inteligente. E eu vou fazer algumas perguntas para ela hoje sobre como é fazer terapia na Eureka. Primeiro, Ana, se tu quiser te apresentar, falar um pouco sobre ti, o que tu quiser falar, fica à vontade aí. Vou falar, só quero dizer, estou feliz porque estou vendo amigos meus aqui. Eu falei, não me deixem sozinha, por favor. Boa, Que boa, bom. boa. Que bom. Meu marido também está aí assistindo, que eu já vi ele passando ali. E aí, Deison? Então, vamos lá. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho 2 filhos, tenho uma filha da geração Z, que deve estar achando muito cringe eu estar aqui hoje. Eu sou procuradora federal, eu trabalho defendendo autarquias da União há 15 anos. E faço terapia com o Henrique há 1 ano e 5 meses, vou fazer mês que vem, 1 ano e 5 meses. Caramba, é bastante tempo já. Ana, vamos lá, deixa eu te perguntar. Primeira pergunta. A terapia com a Eureka eu sei que não foi a tua primeira terapia, né? Tu Não, já tinha feito terapia antes. já. Ah, o que tu percebeu de ter passado já com vários profissionais de terapia antes, da diferença entre as abordagens? Como é que tu vê isso? Ai, foi muito interessante, porque na abordagem que eu fazia antes, eu fazia análise. Eu já tentei várias abordagens. Eu fiz muito tempo de terapia de análise lacaniana, também fiz sistêmica, e a minha última terapia foram 11 anos de análise freudiana. 11 anos com a última terapeuta. Eu tô vendo uma pessoa perguntar assim, eu faço terapia online, porque eu tô em Online. Porto Alegre e eu tô em Vitória, no Espírito Santo. Então, sempre online. E aí, eu queria até dar um passo atrás, porque quem começou a fazer terapia com a Eureka não fui eu, foi meu marido. Meu marido, eu conheci a Eureka pelo algoritmo do Instagram, porque tinha vários amigos seguindo, o Instagram me ofereceu e tal. Comecei a seguir o conteúdo, achei super interessante. Quando meu marido falou assim, eu queria fazer terapia, mas nossa, é tão contramão de horário, né? Deslocamento, as crianças, a rotina. Aí eu falei, olha, tem uma clínica online que tem um conteúdo super legal de internet, né? Porque quer dar uma olhada? Ele olhou, gostou, começou. E eu achei muito interessante, porque ele já tinha feito outras terapias também, e ele nunca tinha feito um vínculo com o terapeuta, né? Ele sempre ia meio arrastando corrente, ia meio, sabe, de má vontade. E essa foi a primeira terapia, assim, que eu vi, assim, ele realmente ligado com o terapeuta e motivado a fazer as coisas.
Então aquilo já me chamou a atenção. E aí eu fiz várias abordagens. Nessa última abordagem chegou num ponto que eu achei que a terapia não estava mais sendo eficaz. Eu comecei a querer ir para um caminho que a minha... Eu fiz uma escolha de vida que a minha terapeuta não concordava com ela. E eu falava, olha, tudo bem você não concordar, mas eu não estou pedindo sua opinião. Eu só, assim, eu só estou comunicando a decisão e tal. E foi um pouco difícil, porque ela ficava insistindo, não, mas um dia você vai voltar, um dia você vai mudar de ideia. E eu achei que aquilo já não estava mais funcionando. Como meu marido já tinha um tempo bom de terapia na Eureka, ele começou em setembro do ano anterior. Ele começou em setembro de 2019 e eu comecei em fevereiro de 2020. Aí eu falei, quer saber? Eu vou trocar. Vou trocar, eu vou ver o que faz. E eu comecei com muito preconceito, com vários preconceitos, vários. O primeiro é que me diziam assim, a abordagem comportamental é uma coisa assim, tipo de cachorro, de adestrar cachorro. Adestramento. Que a terapia de verdade é uma terapia que trabalha assim, coisas das suas origens, onde você vem. Então, eu já, né, mas eu vou, assim, meu marido tá gostando, vou pagar para ver. E também, assim, eu achava que eu tinha uma questão muito prática, muito concreta, né? Então eu queria tratar concurso público. A minha busca era essa. Eu quero. Por que eu estou me sabotando? Por que eu não estou conseguindo ir para frente? Que incômodo que isso está me trazendo? Eu achava que as minhas questões, assim, internas estavam todas muito bem resolvidas. Então eu falei, eu vou começar. E o mais curioso, eu fiz a entrevista inicial com uma outra psicóloga. Ela ouviu assim, a minha demanda. Ao mesmo tempo também, assim, eu pedi pro meu marido falar com o terapeuta dele assim, nossa, vê lá com carinho alguém para mim e tal. Meu marido conversou com o terapeuta dele e a Aline, no final da conversa, falou assim, Ana, você gostaria de fazer terapia com algum dos fundadores? E eu falei, não. Eu falei, não. Ela, mas por quê? E eu falei, porque eu acho que eles estão muito envolvidos com o negócio, né? Acho que eles não vão ter muito tempo para mim. Eu queria um terapeuta experiente que realmente estivesse dedicado a trabalhar comigo. E aí eu ainda pensei assim, esse menino famosinho da internet, não imagina que ele vai querer perder tempo comigo, capaz. E aí, quando me retornaram, falaram, olha, a gente selecionou seu terapeuta, você toparia fazer com o Henrique? Eu toparia. Porque eu imaginei assim, se o Raul, que é o psicólogo do meu marido, conversou lá e indicaram o Henrique, é porque ele deve ser bom mesmo, então vamos ver. E me reassegurou muito, assim, aí ter falado, olha, se você não gostar, você pode trocar de terapeuta, não tem problema, se você achar que não rolou uma empatia. Então eu fiquei muito tranquila de começar e fazer uma experiência. Eu fui muito aberta, assim, vamos ver, né, como é que vai ser. E foi uma gratíssima experiência. Foi muito incrível. Você é um terapeuta incrivelmente empático e gentil, amoroso. Eu acho muito curioso. Eu sempre acompanho, eu continuo acompanhando o conteúdo da Eureka. Então, às vezes, eu vejo algumas queixas na caixinha, assim, de que você é muito grosso, muito diretivo. Eu falo, gente, mas o homem é finíssimo. É a finura em forma de gente, tão gentil, tão acolhedor, tão bonzinho. Né? Muitas pessoas acham que na terapia os terapeutas da Eureka vão ser tipo chute na porta, assim, soco na cara, né? Porque no Stories é um outro meio de comunicação, assim, é um outro estilo de linguagem que o Stories precisa, né? Se a gente vai falar, vai responder depende para todas as perguntas nos Stories, a gente não vai ajudar ninguém, né? Então a gente tem que ser um pouco mais diretivo. É porque também você está falando com muito mais pessoas que podem ser ajudadas por aquela resposta, né? Por aquela questão. E naquela uma hora ali, é uma hora que você está comigo, falando da minha vida, dos meus problemas, dificuldades, o que está bom, o que está ruim. Né? Então, foi muito maravilhoso, porque primeiro a gente começou falando de concurso. E aí a primeira coisa que eu achei muito, que me deixou muito
presa até hoje, me deixa muito chocada. É que com 4 sessões você levantou uma hipótese diagnóstica a meu respeito que ninguém nunca tinha visto. Então eu fiquei muito impressionada, porque eu me lembro assim, você falou, você acha que você pode ter isso? Acho. Aí você falou assim, lê, então semana que vem a gente conversa. E eu fui ler e falei, caramba, meu Deus, sou eu mesma. E como ninguém viu isso? Até hoje, às vezes, eu falo com meu marido, eu falo, pô, olha só, ele viu e ninguém mais viu. Não, e agora, eu não lembrava que tu tinha feito 11 anos de terapia antes. Eu achei que era tipo uns 5, 6, mas foi Não, mais de uma década, né? só com a última analista. Eu já tinha feito mais uns 5 anos de terapia junguiana e depois mais uns 2 anos de sistêmica antes disso. Mas assim, Ana, Então, deixa eu te perguntar, porque eu não quero também parecer assim que a Eureka tem a abordagem mágica e os outros são tudo ruim. Mas, tipo assim, na tua terapia junguiana e na tua terapia com psicanálise, olhando assim para trás, tu como tendo experiência nisso, né? Tu recomendaria para um perfil de pessoa específico, para um momento de vida não, específico? não, e aí eu acho que é muito interessante, porque hoje na Eureka faz terapia. Eu, meu marido e minha filha de 14 anos. Né? Sim. Minha filha faz terapia com o Luiz, eu com você e meu marido com o Raul. E nós temos perfis muito diferentes. Meu marido é um homem muito, muito, muito reservado. Ele externamente é muito mais expansivo do que eu. Ele conversa, ele fala, ele brinca, mas ele é muito fechado. Muito, muito, muito fechado internamente. Eu sou muito introvertida, muito reservada com as pessoas. Mas com você eu sempre falo muito, nunca tive assim nenhum, ai, nossa, acho melhor falar disso, ai, não sei o que ele vai pensar. E a minha filha é uma adolescente muito calada. E os três se beneficiaram com esse perfil diferente. A minha filha é muito tímida, ela não é nem extrovertida externamente, nem com a gente em casa, ela é mais calada. E os três conseguiram tanto fazer vínculo com os terapeutas, né, ter um vínculo de afeto, quanto ter esse benefício concreto, mensurável, que dá para ver assim, e que não é uma coisa. Porque às vezes eu me queixava na psicanálise assim, nossa, mas eu não estou vendo resultado, tá demorando. E ela falava, não, mas é assim mesmo, olha, é o processo, o processo. Tem gente que faz 20 anos para ver algum resultado. E aí eu via, né, nos stories, falando assim, no resultado rápido, e eu falava, ai, imagina, isso não vai acontecer comigo, né? Não vai acontecer. E eu comecei a ver resultados em várias áreas ao mesmo tempo, né? E isso foi muito gratificante para mim, porque a minha vida virou do avesso e para um avesso muito positivo. Eu fiquei muito feliz de conquistar. Se alguém me falasse 1 ano e 5 meses atrás que a minha vida ia estar hoje do jeito que ela está, eu ia rir. Eu ia falar assim: nossa, mentira. Conversa fiada, não vai acontecer. E aconteceu. Eu acho que tanto comigo, quanto com meu marido, quanto com a minha filha. Mas aí, aqui eu tô falando de mim, assim. Por exemplo, tive melhoras no concurso? Tive. Não está tendo prova ainda por causa da pandemia, né? Mas é evidente a melhora de nível, né? Eu quero um concurso muito concorrido. Eu quero um concurso que aprova muito pouco, em que sobram vagas, né? Eu quero ser juíza federal. É um concurso que aprova, assim, de 10, 12 mil candidatos, aprova 10 candidatos, 8, 15 quando muito. Sempre tem vaga sobrando. E eu vejo hoje uma melhora, eu vejo que hoje eu estou num nível competitivo de fato, né? Continuo estudando, continuo também com dificuldades. Acho que é um pouco irreal a gente esperar assim, nossa, fiz terapia e agora não tem mais problema, eu sou uma pessoa ótima, Sim. bem-sucedida, né? Não é isso, mas eu vejo avanços muito grandes e assim, eu faço aulas com um professor, ele também vê esses avanços, ele também fica feliz de ver como eu estou avançando, mas também vejo, por exemplo, no meu casamento, né? Meu casamento foi uma área assim, muito beneficiada de relacionamentos.
né? No relacionamento em geral, assim, eu era uma pessoa muito mais fechada, hoje eu consigo. Eu tô aqui conversando com você, com 105 pessoas me vendo nesse momento, 107, 108. Eu nunca faria isso antes, sabe? Então, eu vejo, eu, sem um pingo de falsa modéstia, desconheço alguém que seja mais feliz do que eu no relacionamento conjugal. Na pandemia, assim, o que a gente mais viu foram divórcios, casais se separando, casais de namorados brigando porque a convivência ficou muito difícil. E eu acho interessante apontar que é muito comum que a gente veja melhoras nos relacionamentos por causa da terapia, mas não necessariamente são melhoras em que não envolve um desconforto, um estresse. Muitas vezes, para melhorar, tem que dar uma estressada, vamos dizer, antes, né? Ou ao longo do caminho. Isso é interessante. Mas eu acho que isso é tudo, assim, é muito infantil a gente pensar num relacionamento que nunca vai ter uma discussão, nunca vai ter um BO, né? O que eu achei mais maravilhoso foi que eu aprendi com você a capacidade de conversar com calma, conversar de uma forma amorosa, expor os meus pontos de vista de uma forma gentil, também acolher o ponto de vista do meu marido de uma forma gentil e empática e tentar me colocar no lugar dele. Então, e aí muito importante, né, se não entrar numa briga de quem tem razão, de quem errou mais, de quem errou menos. Mas a gente conversa hoje muito assim, a gente está com esse problema. É um problema nosso, não é nem meu, nem seu. Como que a gente vai resolver isso? Vamos tentar pensar aqui juntos. É, eu me lembro de uma conversa que a gente teve muito legal, eu e meu marido, que foi assim: eu não sou sua inimiga. Eu quero resolver o problema com você. Você não é meu inimigo. Eu não tô querendo, eu não tô te esculhambando, eu não quero te diminuir, eu quero resolver junto. Vamos resolver juntos. E aí essa habilidade, que é uma habilidade aprendível, replicável, ela passa a ser reproduzível em outros âmbitos também. Porque aí, no trabalho, por exemplo, eu não vou tentar discutir quem tem razão. Eu vou tentar resolver aquele problema, né, gente? Vamos sentar aqui em equipe para ver o que a gente pode fazer para administrar esse problema. Ou com os meus filhos também, eu sento, eles me trazem, claro, que as demandas próprias de cada um, e o meu foco é resolver. Não, então, tá, vamos olhar o problema, o que a gente pode fazer, é por aqui, é por ali, o que você acha? Isso é uma habilidade muito maravilhosa que diminui muito a belicosidade da relação, né? Sim, sim, não, Não vai muito bom. mais bater-boca. Eu Então, ia, eu ia só te fazer uma... Não, vai lá, pode falar. não, pode falar, pode falar. A minha pergunta é porque eu sei que tem muita gente olhando e admirando o fato de que todo mundo na tua família faz terapia, né? E eu sei que tem gente olhando e pensando assim, eu faço terapia, mas como que eu vou convencer o meu marido a fazer? Como convencer o meu marido ou a minha mãe a fazer? Ou os meus filhos? Ou como é que tu acha que, que dica tu daria, que conselho tu daria para uma pessoa assim? Olha, eu já tentei várias coisas, assim, porque meu marido era muito refratário a fazer terapia. Então, eu buzinava muito na orelha dele, vai, vai. E não adianta, não adianta. Porque a pessoa até vai, com má vontade, sabe? Ela, tá, tô aqui, fala. Sim. Quando a pessoa procura por si própria, eu acho que talvez. Você sempre dá essa dica aqui, eu acho que é uma dica muito boa. Quando você próprio começa a fazer terapia e começa a mudar, a pessoa começa a olhar assim: aconteceu alguma coisa na vida dela, né? Então, eu acho muito legal porque ele começou antes de mim. E aí ele me levou para a Eureka porque eu vi. Olha, meu marido é um homem que não faz vínculo terapêutico com ninguém. E ele está adorando conversar com o terapeuta. Ele vai feliz para as sessões. Então, olha, acho que pode ter alguma coisa boa. Mesmo eu tendo ouvido tanta coisa ruim sobre a abordagem, eu acho que eu vou me dar essa oportunidade de tentar, né? Então, achei muito. Ele me levou não falando, porque você tem que ir, porque você tem que ir.
muito legal. Eu Sim. fui, a minha filha fazia terapia, mas aí foi exatamente isso. Ela fazia terapia com uma outra terapeuta, de quem ela gostava muito, mas ela também achou que não estava funcionando. E como eu já estava na terapia com a Eureka, ela viu a mudança em mim. Como o meu marido já estava e ela viu a mudança nele, ela pediu para ir. Olha que legal. Tu não teve que impor isso pra ela ou Não, não, nada disso. foi um movimento dela. Tanto que eu falei assim, não, calma, calma, você quer ir porque você está vendo a gente fazer e você quer meio imitar, ou você sente essa necessidade? E ela me explicou, assim, super. Ela tinha 13 anos na época, 13 para 14. Então, agora ela tem 14 para 15. Então, ela me explicou com lógica, com fundamento, por que ela achava que a abordagem poderia ajudar ela e ajudou de fato. Sim, muito legal. Ana, eu ia te perguntar uma coisa, um detalhe que tu falou sobre a gente ter feito uma hipótese de um diagnóstico na Sim. quarta sessão e a gente acabou depois confirmando esse diagnóstico. Muitas pessoas têm essa dúvida sobre como elas vão se sentir no caso de confirmarem que tem um certo diagnóstico. Um medo de se sentir rotuladas ou se sentir limitadas. Qual que foi a tua relação com o diagnóstico? Isso te ajudou, te limitou? Como que tu te sente? Libertador, libertador. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu fico sempre pensando, fazendo um paralelo com a medicina, né? Eu fico imaginando essas pessoas que têm doenças ultra raras e elas vão em um monte de médico, e cada médico fala uma coisa, cada médico propõe um tratamento e nada resolve. Quando você me falou, eu acho que uma coisa super importante que a terapia da Eureka faz, e que eu nem acho que devia ser esse o nome, embora eu sei que a teoria dá esse nome, que eu falo dever de casa. E Sim, que sim. eu mesma olhava assim, dever de casa, pô, eu sou uma coroa já, dever de casa, que coisa chata. Mas não é bem um dever de casa. É porque a gente não pode ter a ilusão de que conversando com um terapeuta 1 hora por semana, as coisas vão se resolver sozinhas. Então, por exemplo, você me propõe uma coisa, e isso é uma coisa que a Eureka me ajudou muito. Eu já achava que eu tinha uma percepção corporal boa, mas você começou a me falar assim, tá, quando você se sente ansiosa, como é isso no corpo? Como você sente isso no corpo? E eu comecei a adquirir essa percepção. Então, hoje, às vezes eu sinto uma emoção intensa no corpo e eu consigo identificar o que é. Ah, eu estou ansiosa. Então, o que eu vou fazer para isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Ontem eu passei a tarde inteira fazendo audiências. Eu já tinha trabalhado de manhã, eu tinha estudado, eu fiz 6 audiências, uma atrás da outra. Terminou o final do dia, eu estava muito cansada. E eu, no pensamento assim, não, mas eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que render mais, eu tenho que fazer mais coisas. Mas não ia. E eu comecei a sentir uma angústia. E aí eu percebi, nossa, eu tô angustiada porque eu estou cansada. Eu pensei demais o dia inteiro, muito mental. Então, nossa, eu vou fazer uma atividade que trabalhe só com o corpo. O que eu posso fazer? Vou passear com a cachorra. Peguei a minha cachorra, coloquei na coleira, ela ama passear. Coloquei um áudio e fui rezando. Fui fazer uma prática espiritual, que é uma coisa que já também me faz muito bem, que eu descobri na terapia que me faz bem, me relaxa. Então eu fui rezando o terço e andando com a cachorra pelo condomínio. A cachorra ficou maravilhada. Eu fiz uma caminhada aí de uns 15, 20 minutos. Ela que me leva para passear, porque ela quase que me arrasta pela rua, né? Ela é uma cachorra pequena, mas ela ama, ela fica tão empolgada com aquilo que eu caminhei, fiz a minha prática espiritual. Quando meu marido e meus filhos chegaram da escola, eu já estava com outra disposição, com outra energia para estar com eles, para ouvir. Eles chegam muito excitados da escola e querem contar como foi o dia, e querem atenção. Então eu já estava descansada para oferecer a eles atenção plena. Por quê? Porque eu percebi essa necessidade no corpo e eu agi a partir dessa percepção, Sim, sim. né? Então, o dever de casa me possibilita essas coisas. Não é bem um dever de casa, mas é como se eu treinasse uma habilidade para eu conseguir cuidar de mim mesma quando você não está comigo.
Exato, exato. Existem muitos terapeutas que ficam com o pé atrás, mas na verdade é mais uma associação emocional com a expressão, com as palavras dever de casa. Quando na verdade todo terapeuta quer que entre uma sessão e outra algo mude, né? Todo terapeuta quer isso. O que a gente faz com a tarefa de casa é coordenar isso um pouco, né? Então, tá, o que que eu quero que mude entre essa sessão e a próxima? O que eu quero que o paciente perceba ou anote? Então é uma coisa muito útil, né? E não é, sei lá, quantificar demais ou deixar a terapia menos profunda. Muitas vezes as tarefas de Não, casa que a gente faz, inclusive, são de aprofundamento, né? De escrita terapêutica, por exemplo. sim. Pois é, eu descobri, olha quantas coisas eu descobri. Eu descobri que a escrita terapêutica é uma coisa que me ajuda e que eu tenho facilidade de fazer, porque eu trabalho com escrita, meu trabalho todo redigindo coisas. Então, eu descobri, criei um diário onde eu anoto as coisas que eu estou pensando, que eu estou sentindo. E muitas vezes, durante a escrita, eu tenho lampejos. Olha, eu vou anotar isso para falar com o Henrique. Olha que coisa importante que eu entendi, que eu percebi, que me ocorreu. Ao mesmo tempo, amplia esse leque de recursos que eu tenho para lidar. Eu vejo tanta gente falando aí sobre ansiedade, né? Sempre aparece na caixinha, eu sou muito ansiosa, eu sou muito. Mas aí, conversando com você, eu percebi assim, olha, atividades que mexem só com o corpo me ajudam a manejar a ansiedade. Então, se eu estou muito ansiosa, eu vou para academia e vou treinar até morrer, até não ter mais força para sair de lá. Hoje eu fiz isso de manhã. Então, aí o que eu descobri? No dia que eu estou mais ansiosa, eu não vou comer açúcar, eu não vou tomar café, eu vou dar uma segurada na Coca Zero, não vou comer farinha, Boa. porque eu percebi no meu corpo que isso me deixa mais inquieta. Sim, sim. E eu acho muito legal porque esse é um autoconhecimento muito tácito, né? Existe um autoconhecimento de fazer associações dentro da tua história com problemas de hoje, que também é um autoconhecimento interessante, mais narrativo. Mas existe um autoconhecimento de perceber padrões. Quando meu corpo está assim, tal coisa funciona. Quando meu corpo Sim, está assim, tal outra coisa. Então também é um autoconhecimento, mas de um outro tipo, né? porque eu acho que nisso, aí começou a fazer sentido por que a terapia da Eureka não dura para sempre. Porque eu vou ganhando ferramentas para eu lidar sozinha. Então, eu É. me lembro de um dia que eu estava super angustiada, super angustiada. Eu não podia ir na academia, eu estava enrolada aqui em casa, mas eu precisava tirar o papel de parede, porque o pintor vinha 2 dias depois. E eu fui descascar o papel de parede. E foi a coisa mais aliviante do mundo. Eu descasquei a parede inteira. Botei um pagodão dos anos 90 e eu ia lá ouvindo o molejão, descascando o papel de parede. E eu ia dando risada do pagode e conversando com meu marido. Quando eu vi, eu estava cansada, porque eu descasquei a parede inteira. E estava aliviada da ansiedade. E aí, isso fica na minha bolsinha, sabe, de recursos, sabe? Agora Um cinto de utilidades, assim. é um cinto de utilidades, é um cinto de utilidades. Então, aí tem a conversa com o marido. Eu estava te falando assim, eu vejo muita gente trazendo sobre relacionamento, sobre namorado, sobre, ai, tá na hora de casar, não tá. Ou assim, meu marido não faz isso, meu marido faz aquilo. E eu vivo assim a coisa. Eu tenho 24 anos com meu marido entre namoro, noivado e casamento. A gente tem um relacionamento muito longo. E hoje eu vivo mais feliz do que quando a gente tinha só 16 anos. Eu tinha 16 anos e ele tinha 21. Hoje a gente tem um relacionamento muito mais maduro, muito mais pleno. Eu acho que mais leve, mais divertido. A gente ri mais, a gente gosta, consegue desfrutar mais da companhia um do outro, mesmo na pandemia, confinado, com 2 filhos, e os dois trabalhando muito, e eu trabalho e estudo, né? Então a rotina a minha rotina é uma rotina muito pesada. E a gente tem essa vontade de ficar perto eu gosto muito de desfrutar da companhia dele e ele da minha. Só que se a gente não ficar atento para isso, isso fica soterrado no meio dos problemas e dos boletos e dos filhos e do trabalho. E aí eu percebi muito isso em mim e também nele. Aí a gente está
irritado com o trabalho e um fala pro outro uma palavra meio áspera e começa uma briga. Isso hoje já não acontece, porque aí eu percebo, nossa, eu tô muito agitado, vou tomar um banho quente. Sim. Ou não quero conversar disso agora. Eu tô muito nervosa, eu preciso me tranquilizar. Depois a gente retoma esse assunto, vamos cozinhar alguma coisa, vamos ver um Netflix, sabe? Então, são habilidades que você me ensinou. E ao mesmo tempo, aí eu tenho que fazer né, o disclaimer da fofurice. Ai, gente, se vocês soubessem como ele é fofinho, como é uma pessoa amorosa, e às vezes eu tô tão triste, ou tô tão angustiada, ou tô tão aflita, e, e aí eu ligo chorando e socorro, eu preciso de ajuda, e ele tá sempre tão. Eu sinto muita segurança em você. Eu vejo também isso tanto no Raul quanto no Luiz, muita firmeza. E até uma firmeza de às vezes falar assim, Ana, preciso ver isso, eu vou ver e te trago um retorno. Ou então assim, olha, não, as evidências mostram que isso não é o melhor. É melhor você ir por esse caminho. Isso me dá muita, primeiro, a humildade de falar assim, não sei, vou procurar saber e te dou um retorno. Eu acho que isso humaniza muito a relação, na medida em que você não fica olhando de baixo para cima, sabe? Não, olha, ele sabe tudo, eu não sei nada. Eu vi você falando isso na live com o Lucas, Lucas. né? Que é uma colaboração mesmo, né? E eu acho que é uma colaboração que funciona para todos os perfis. Porque uma vez você me falou isso assim, nossa, mas você nunca. Você sempre traz uma pauta. Eu sempre trago, não, olha, hoje eu quero falar disso, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. O meu marido chegava sem pauta pro terapeuta dele. Eu falava assim, gente, mas você não. Como assim não traz uma pauta? E ele começou a trazer, vendo eu fazer a pauta, mas a minha filha não faz pauta. E mesmo assim a terapia anda. É, Então, eu acho muito legal que não é um perfil para um tipo de paciente. Que fala muito, ou que fala pouco, ou que já sabe o problema, ou não sabe. Eu acho muito legal que é um tipo de terapia que atende a todo perfil de pessoas. Acho que é um tipo de terapia que incentiva muito a autonomia do paciente, do cliente. E eu gosto disso. Eu não gosto de depender das pessoas, uma característica minha. Então, quanto mais eu consigo fazer sozinha, melhor. Aí, sobre o diagnóstico, o que eu achei maravilhoso? Nossa, primeiro assim, eu não vou te falar que foi fácil, né? Quando eu li, eu fui dar um Google, e aí, assim, o primeiro site que eu olhei, eu lia e eu chorava. E ficava ansiosa. E chamava meu marido, amor, vem aqui, olha isso. Amor, meu Deus, olha isso. Então, primeiro teve impacto, eu acho que talvez de um alívio muito grande, mas ao mesmo tempo de uma certa indignação de ter passado por tanta gente que não viu isso, que não viu esse problema e que eu já estava achando que eu era maluca e pois. que eu não tinha, de que eu estava para além de qualquer socorro. Porque você imagina, eu fiz 11 anos só com a última analista e ainda estava sofrendo muito. Então quer dizer que não tem solução para mim? Exato, exato. O diagnóstico, ele te conecta com uma comunidade de outras pessoas que têm esse problema e de outros cientistas que estão estudando esse problema, né? Então, é bacana quando a gente acha isso. Eu estava E também é pesquisando... uma autonomia, né? Eu acho que é uma autonomia porque eu comecei a pesquisar sozinha. E você me incentivou, eu acho isso tão importante para quem tem um diagnóstico, buscar a autoeducação. Eu coloquei assim para mim,
tudo bem, sabemos o nome da besta. Então agora a gente sabe quem é o meu inimigo, com quem eu tenho que batalhar. Se você vai entrar numa guerra com um inimigo, é melhor que você saiba tudo sobre ele. É melhor que você saiba o máximo de informações possíveis sobre o que é, como trata. Então você já me falou assim, olha, o problema é esse, o padrão ouro que a ciência aponta para tratar é esse tipo de tratamento. Não vai ser fácil, vai ser incrivelmente doloroso, há um nível muito grande de desistência na terapia, porque é um sofrimento muito grande lidar com esse problema. E aí você já cutucou a minha parte sagitariana, porque o sagitariano, se você falar assim, você não vai conseguir fazer isso, ele vai fazer só para esfregar na sua cara. Dizer. E aí comecei a ler. Você me mandava os vídeos, eu via, levava às vezes semanas para conseguir ver um vídeo, porque eu chorava muito vendo, mas ao mesmo tempo me senti muito validada de ver outras, de ver assim, nossa, tem mais pessoas no mundo que se sentem como eu, que viveram o que eu vivi. Eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha mais. Eu posso me comunicar com essas pessoas e falar com elas assim, eu sei o que você tá sentindo. E elas falarem para mim assim, eu sei o que você tá sentindo. Olha, isso aconteceu comigo e eu fiz assim assado e foi muito bom para mim. Ou de alguém falar assim, você não tá maluca, você não é louca. Isso a sua experiência é verdadeira. Isso é muito maravilhoso, porque tudo bem, você é o terapeuta falando, mas eu ver um paciente, um igual, alguém que sofre como eu e sabe como é ser eu. É, perfeito. E eu queria só fazer um adendo, que é o seguinte, a galera tem essa dúvida, né? Mas nem todo mundo que faz terapia recebe um diagnóstico no sentido de uma classificação de doença. É até melhor se você não recebe, digamos assim, porque significa que daqui a pouco não sofreu o suficiente para formar aquele professor. Mas é legal quando você recebe para poder se conectar com as pessoas, pesquisar. Mas a maioria dos meus pacientes não tem diagnóstico oficial, perdão, de acordo com o manual, só para vocês Sim, não, ficarem cientes, pensarem. e eu cheguei também para você, eu não cheguei achando que eu tinha um diagnóstico. Eu cheguei e falei, vamos falar de concurso público. Eu quero passar, eu quero ser juíza, nós vamos trabalhar nisso. Tanto que é muito engraçado isso. Às vezes eu converso com você e aí eu choro e falo assim, mas eu te contratei para falar de concurso público, eu não te contratei você para a gente falar disso, do que dói de verdade. Né? Nem todo mundo tem, meu marido não tem um diagnóstico e trata outros, né, as dificuldades que ele tem na vida dele. Aliás, eu acho que deve ser a exceção, né? Imagino ter alguém com um diagnóstico. Sim, é a exceção. Mas, Ana, só para... Eu queria fazer um fechamento legal contigo, assim, de... Primeiro, te agradecer, porque eu acho que esclareceu muitas coisas para muitas pessoas, então foi uma live muito boa contigo. Acho que a galera até se emocionou aí, tem gente dizendo que tá achando lindo e tal. Eu ia te pedir para mandar um recado para pessoas que estão em dúvida se começam ou não a terapia, coisas que te ajudaram a sair de cima do muro. Como é que tu poderia dizer para essas pessoas? Olha, eu acho que uma virada de chave para mim foi essa coisa da associação com a medicina. Então, por exemplo, se eu descobrisse que eu tenho diabetes, ou mesmo que eu não soubesse que eu tenho diabetes, que eu tivesse assim, de repente estivesse perdendo muito peso, tivesse bebendo muita água e ninguém sabe explicar essa perda de peso, e eu tenho uns desmaios meio esquisitos, eu não ia procurar o médico? E se o médico falasse comigo assim, então, você tem diabetes, mas olha, fica tranquila, a gente tem uma insulina, um remédio ótimo, pode fazer se sentir bem. Eu não tomaria insulina? A gente não trata diabetes, pressão alta, Covid, pneumonia. Quando você está com pneumonia, o médico não prescreve um antibiótico? Se você tem alguma dificuldade na sua vida, que tem alguém que pode ajudar a desenrolar, seja um transtorno, seja uma dificuldade, às vezes, no relacionamento, no trabalho, com seus pais, com seus filhos, com seu marido, seu namorado,
Por que você abriria mão de uma coisa que pode te ajudar? Gente, aí eu vou falar assim, né? Tem a geração Z aí, cringe mesmo é não se tratar e ficar sofrendo à toa. Você não tem uma solução alcançável. E aí, assim, a Eureka tem várias faixas de preço, você pode procurar uma faixa que caiba no seu bolso. Tem mesmo fora da Eureka, as faculdades de psicologia oferecem atendimento, às vezes até gratuito, com valor simbólico. Por que não 2021 com esse preconceito? Ai, mas eu vou no psicólogo. Ai, eu não posso contar para ninguém que eu faço terapia. O meu filho de 6 anos faz terapia, 6 anos. A minha filha começou com 3. Por que não ser um recurso válido que vai fazer você viver melhor, ter mais qualidade de vida? Eu acho. E também, assim, você está indo para uma consulta com um terapeuta, você não está casando com ele, não. Se você fizer algumas sessões e achar que não gostou da pessoa, que aquilo não é para você, você só fala com ele, obrigado pela oportunidade, não quero, não, acho que não tem nada a ver comigo. E sai, não é um compromisso gravado na pedra. É só se permitir uma experiência, né? E uma experiência segura. Eu achei engraçado porque o Lucas falou que muita gente tem medo de ser julgada pelo terapeuta. Eu te confesso que eu nunca me senti julgada por você, assim, nunca vi assim, ai, nossa, ele vai ficar pensando de mim, ele vai ficar pensando. Você pensar também problema, mas eu tenho certeza que você não pensa, sabe por quê? Eu trabalho defendendo o INSS em juízo. Passam pela minha mão milhares, literalmente milhares de histórias em um ano. Cada processo é uma história. E às vezes são histórias muito dolorosas. São histórias, por exemplo, de alguém que tem um membro da família que foi preso, alguém que perdeu um parente. Agora, na pandemia, eu começo a receber ações em que a pessoa morreu de Covid. Então, eu olho para aquilo e sei, nossa, imagina o luto da família. Mas eu nem lembro do nome da pessoa. Eu nem olho o nome da pessoa. Eu vou tratar aquela questão e vai vir uma outra, uma outra. E eu imagino que com você também seja assim, né? A gente desliga a ligação e você tem outro paciente, tem outro trabalho, e vai para o supermercado fazer compra, e vai ver alguma coisa do seu casamento, e vai fazer suas coisas. Né? Eu duvido que você fica à noite deitado na cama assim, nossa, mas a Ana me falou isso. Nossa, ela é horrível. Não, né? Então, acho que não tem motivo de ter esse medo. É alguém para somar. Somar. Nunca alguém para subtrair. Ana, adorei conversar contigo. Estou muito feliz com a live e muito orgulhoso de ti também, porque a Ana fica dizendo que eu fui o responsável, mas ela fez toda a parte difícil, que é trabalhar e fazer um negócio. Mas muito obrigado pelo teu depoimento, pelas tuas dúvidas e respostas. E a gente se vê em breve. Um beijo. Um beijo. Muito obrigada por me acolher aqui hoje. Muito obrigada a todos que estiveram aqui me ouvindo falar um pouquinho da minha experiência. Acho Eureka show de bola e você é um querido, merece toda a felicidade do mundo, porque também me ajuda a ser mais feliz na minha vida. Muito obrigado. Um beijo na Narjara, tudo de bom, até daqui a pouco. Pode deixar, até daqui a pouco. Galera, se vocês quiserem saber mais sobre a terapia da Eureka, vão aqui no cantinho. No link do perfil da Eureka tem o link da terapia. Vocês podem tirar todas as dúvidas lá. Tchau, tchau, Ana. Tchau, espero que tenha ajudado todo mundo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.